Olá! Tudo bem, pessoal? Para quem está me assistindo, já me conhece, sabe que eu sou a Ana Aline, né? Eu sou a Ana Aline Stempin, moro na Irlanda, vai fazer quase 4 anos. E eu tô aqui agora para contar, para registrar, até para mim mesma, como foi o meu parto, né? O nascimento da Alicia. Muita gente me pergunta como é que foi e, assim, foi uma experiência única na minha vida, né? Com certeza. E não foi exatamente como planejado. É isso que eu quero registrar aqui, até para não esquecer nenhum detalhe. E até para Alicia também um dia assistir isso, se Deus quiser, quando eu tiver maiorzinha. Tô aqui debaixo de um sol. Não é nada comum na Irlanda ter um sol desse, assim, sabe? Tô amando, mas tô derretendo também. Vou tentar lembrar o máximo de detalhes possíveis. E vamos lá, que fique registrado então. Parto da Alicia. Bom, é isso, então. Eu comecei a sentir o primeiro sinal de que o parto estava próximo na sexta-feira, numa sexta-feira, né? E eu tava já com 41 semanas, né? A Alicia nasceu com 41 semanas e 5 dias, quase 42 semanas. Então eu tava com parto induzido já para segunda-feira seguinte, né? Pro dia 20 de maio, para segunda-feira. Só que 19, 18, 17 de maio, na sexta-feira, eu comecei a sentir, na verdade não senti dor nenhuma, senti nada. Foi só um sinalzinho de sangue, um pequeno sangramento que eu tive e que aí poderia então ser o começo do trabalho de parto, né? Eu que tinha feito o meu plano de parto junto com meu marido para ser o mais natural possível, né? Sem intervenções, sem anestesia. Eu queria passar para a experiência inteira mesmo. Mas o que aconteceu então? Esse dia eu não estava em casa, estava no IKEA, até levando minha mãe para conhecer o IKEA, tudo. Foi um passeio até mais curto do que a gente imaginava, porque a gente não tinha mais cabeça depois, a partir disso, né? Quando deu esse sinalzinho aí, a gente ficou assim, e agora? Sei lá, qualquer momento e tal, né? E sem carro, aquela coisa assim, dá um medinho. O IKEA não era perto da minha casa, nem perto do hospital. Então a gente terminou abreviando o passeio e voltamos para casa. Terminamos o dia tranquilo, sem grandes, né, sintomas de nada. Porém, contudo, todavia, né, no sábado, na noite de sexta para sábado, eu comecei a sentir muita vontade de fazer xixi, um incômodo muito grande, uma pequena dorzinha nas costas, né? E durante o dia essa dorzinha foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então eu passei o dia do sábado já inteiro sentindo dores que vinham e voltavam. Então comecei a entender que já poderiam ser as contrações, que poderiam estar começando então o trabalho de parto. E o que acontece? No... Foi evoluindo, evoluindo, né? Ficando mais intensas as dores, bem fortes por sinais. E eu tentava o máximo possível segurar, né? Aguentar as dores em casa, porque eu já tinha tido a experiência de ir para o hospital outras vezes e me mandarem de volta para casa. Falando, não, não, não é nada, volta. E eu já estava muito frustrada com isso, né? Porque a Alice era esperada para o dia 8 de maio, né? Então aí já estava passando já quase 10 dias e nada. Eu naquela ansiedade, né? Não aguentava mais estar grávida, eu queria logo ver a menina. E assim, na hora que eu não aguentei mais de dor, que meu marido estava controlando as contrações no aplicativo, e aí deu um sinalzinho, um alerta no aplicativo, assim, a hora de ir pro hospital. Aí ele falou assim, olha, já tá dando alerta, é hora de ir pro hospital. E eu assim, né, não, não, vou aguentar mais um pouco, eu tenho medo que me mandem de volta. Enfim, terminou que a gente foi pro hospital sim, chamamos um táxi e fomos pro hospital, acho que era perto da meia-noite, né, do sábado pro domingo. E ali entrei no hospital e aí fui examinada na emergência, já viram que eu tava já com 3 centímetros de dilatação e me mandaram pra sala de parto já, né? Falaram assim, olha, vai que a gente vai preparar tudo, trouxe o plano de parto, vamos dar uma olhada pra fazer do jeito que você quer e vai dar tudo certo, né? Então eu estava super confiante. Só que assim, eu não sentia mais tanta dor, na verdade. E aí pediram para eu dar uma caminhada pelo hospital, subir escada, aquelas coisas, né, básicas para ajudarem na dilatação, enfim. E aí o tempo foi passando e nada, 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 né? Tanto é que a midwife, aqui os partos eles são assistidos pelas midwives, só quando tem alguma extrema necessidade, urgência, com problema, é que acontece o parto com ajuda médica. Mas como não, até então não tinha nada de preocupante, era só a midwife mesmo que estava comigo me acompanhando. Então, terminou o plantão dela às 7 horas da manhã,
né? Porque eu passei a noite inteira na sala de parto, esperando acontecer, esperando que fosse, né, das dores mais intensas, que fossem, né, a criança já fosse querer nascer, aquela coisa, e nada. E aí, como foi então? Deu às 7 horas da manhã, ia trocar o plantão, né, da midwife, e aí ela me passou para uma outra sala, que não era mais a sala de parto, era uma sala tipo uma enfermaria, para eu esperar tudo acontecer, esperar o parto acontecer. E aí me colocaram na banheira, fiquei ainda meia hora na banheira, na água quentinha, para ajudar com as dores e tudo. Mas eu só posso dizer que a partir daí, meu domingo foi dor, dor e dor. Eu nunca tive tanta dor em toda a minha vida. Eram dores super intensas, dores assim que eu nunca tinha imaginado antes, mas eu suportava todas elas. Até porque eu queria que fosse o mais natural possível. Eu não queria usar anestesia, não queria nada. Só que quando foi mais ou menos por volta... Isso meu marido sempre comigo, né? Sempre comigo. Quando foi mais ou menos por volta, sei lá, acho que umas 2 da tarde, 2h30, meu marido, tadinho, que tinha dormido no chão do hospital, porque não tinha cama nem nada, né, para acompanhante. Eles focam muito na grávida, né? Ele resolveu ir na loja, na Primark, Pennies, aqui, para comprar uma camiseta nova, coitado, para ele se sentir mais fresquinho, né? E camiseta, chinelo, porque ele não foi preparado. Levamos tudo pra mim e pra bebê, mas pro pai a gente não esperava que fosse demorar tanto tempo, né? E aí ele foi pra comprar alguma coisa pra ele se refrescar, enfim. E nesse meio tempo foram fazer o exame de o toco, o cardiotoco, né? Já tinham feito outras vezes e aí foram fazer agora. Só que dessa vez, quando a midwife colocou, a enfermeira, acho que não era mais midwife, era nurse, quando ela colocou o elástico na minha barriga com cardiotoco, eu já comecei a chorar. Falei pra ela, falei assim, olha, não tô aguentando, tá muito forte, tá pressionando muito minha barriga. E ela, calma, calma, né, aguenta, só 20 minutinhos pra, né, monitorar a criança, batimento cardíaco, tudo. E eu falei, não tô aguentando. Mas enfim, colocou, amarrou e eu fiquei lá, com aquela dor terrível e sozinha já, né? Aí quando ela veio pra tirar, aí eu não aguentei. Aí eu comecei a chorar. Chorei que nem uma louca, chorei, chorei, chorei. Tava sozinha e eu falei pra ela, não tô aguentando mais. Pelo amor de Deus, estoura minha bolsa e me dá uma epidural, me dá anestesia, porque analgesia até, porque eu não aguento mais. E aí eu comecei a chorar muito. E aí ela ficou assustada. E aí ela chamou a chefe das midwives, e aí a tipo enfermeira-chefe, né, enfermeira obstetra-chefe, e aí ela veio até mim, e aí veio conversar comigo para entender o que estava acontecendo, e eu só conseguia chorar e falar para ela que eu não quero mais, né, eu não tô aguentando, eu, pelo amor de Deus, estoura minha bolsa e tira essa criança, né, porque eu tava com muita dor, e por aí já tinha acabado meus planos de ter um parto totalmente natural. Eu, infelizmente, não aguentei, não fui forte o suficiente. E aí me passaram de volta para a sala de trabalho de parto e isso, o Mico ainda não tinha chegado. E eu sozinha, né? Aí o Mico chegou na hora que estavam me instalando na sala de lá, ele ficou super assustado, achou que tinha nascido já, coitado. Mas não. Então me passaram para essa outra sala, conversaram comigo para ver realmente se eu aceitava realmente, né, que fossem feitos esses procedimentos de estourar minha bolsa, de se eles poderiam chamar um médico anestesista, né, para aplicar a analgesia, aplicar a epidural. E aí eu concordei com tudo, eu falei que eu não tô aguentando mais. Elas me examinaram, eu já tava com 5 centímetros de dilatação. Era 4 para 5, já praticamente 5. E aí ela até falaram assim, olha, parabéns, parabéns, porque você aguentou até aqui sem nada. Então, né, antes eu tinha pego só o gás, tipo um gás hélio, interessante, né, mas na sala de enfermaria já não tinha mais isso, assim, sabe? Era tudo puro, seco, limpo mesmo. Então me colocaram nessa sala de parto, pude usar novamente o gás, né, mas aí chamaram o médico anestesista e aí foi feita, então, aplicada a epidural. O que aconteceu? O médico pediu para eu ficar naquela posição, né, de costas ali e tal, não se mexe, que vai aplicar nas costas e tal, enfim. E o que aconteceu? Depois que ele aplicou, né, a agulhinha, tal, ligou os tubinhos, sei lá. Quem é da área de saúde deve entender muito bem como é que é a situação. Eu já estava na partolândia, não conseguia entender mais muita coisa, não. Só sei que no final dele ter aplicado, aí ele falou assim, me desculpa, mas não deveria, mas tá saindo sangue aqui no tubinho. Eu vou ter que reaplicar, vou ter que fazer o procedimento de novo. Aí eu, tudo bem, ok, o que eu podia fazer? Eu já tava ali rendida, né? E aí aplicou de novo, né, a epidural. Então eu tive, tipo, 2 procedimentos, 2 epidurais, digamos assim, sabe? Na verdade, é só o procedimento de aplicação, né? A epidural foi uma só. Mas foi aplicada para ficar por muitas e muitas horas. Na verdade, assim,
tinha um determinado tempo. Ele falou que a cada 45 minutos uma dose ia sendo liberada, né, para o meu organismo, meu corpo, para ajudar no processo, e realmente foi o que aconteceu. Isso foi ótimo. E só que aconteceu o seguinte, eu continuei muitas horas ali na sala de parto, já não sentia mais dor, porque quando entrou, né, a epidural fez efeito, não sentia mais. As midwives, eram duas já, estavam me monitorando e falavam, olha, agora você tá tendo uma contração muito forte, tá sentindo? Eu nada, eu tava plena ali, plena, eu já tava, né, outra pessoa já, né, e elas esperaram para ver, né, chegar até os 10 centímetros de dilatação para começar o trabalho de parto, enfim. Enfim, eu já não lembro mais tantos detalhes, infelizmente, mas ficou agendado para esperar a dilatação toda e depois estourar minha bolsa, se eu não me engano. Algo do tipo, estourou a bolsa, esperou a dilatação. Ai, não lembro mais. Só sei que a gente teve que esperamos por 1 hora, 2 horas. Tipo assim, desse processo todo, para esperar a epidural pegar e tal, não sei o quê, até chegar o médico, acho que deu por volta de... Quando ia dar 6 horas, eles falaram, a gente vai dar uma olhada, examinar você, para ver se a gente já pode começar. E deu 6 horas e nada. Aí disseram assim, então vamos esperar até as 7 horas, que aí a gente começa. Aí deu 7 horas, aí você não sabe. Na hora que foram me monitorar, viram que eu tava com a temperatura elevada, deu febre. Aí lá vai as midwives, enfermeiras, abrirem as janelas da sala. Uma trouxe lá um potinho com gelo e uma flanelinha. E aí o mico ia colocando a flanelinha em mim. Eu tô derretendo no sol agora, né? Que maravilha. Quem diria que eu ia derreter no sol da Irlanda. Enfim, e aí o mico colocava, né, a flanelinha ali com gelo e tal. E aí vamos esperar mais 1 hora. Então às 8 horas a gente vai checar você de novo pra ver. 8 horas, continuava com febre. Vamos esperar mais 1 hora. 9 horas. 9 horas, continuava com febre. E aí foi que disseram, olha, essa febre não baixa, você pegou uma infecção, então, né? Isso quer dizer que você vai ter que tomar um antibiótico, tá? Nós vamos aplicar um antibiótico e a bebê, assim que nascer, também vai tomar um antibiótico. E aí eu fiquei horrorizada, porque eu que queria tudo natural, né? Que não queria nenhuma intervenção nenhuma, de repente tava vendo minha filhinha que ia acabar de nascer já ir para antibiótico, sabe? Foi bem frustrante isso aí, porque eu me senti culpada. Mas enfim, aí a partir daí, né, deu-se o horário, esperamos mais um pouco e foi todo o procedimento. E resumindo, né, depois desse sofrimento todo e tal, a Alicia nasceu, acho que era... Eu não sei o horário exatamente, porque eles não marcam exatamente aqui no Brasil, é bem diferente. Eles nem veem o tamanho da criança na hora que nasce, é bem diferente. Mas, se eu não me engano, era 1h08 da manhã do dia 20, que era o dia que eu ia ter indução. Então, nasceu no dia 20, no dia que estava programado a indução. O parto terminou sendo induzido, porque estouraram minha bolsa, mas eu tive trabalho de parto. Eu comecei, dilatei, tudo direitinho. Mas, enfim, a Alicia nasceu. Aquele momento lindo, maravilhoso, né? Tiraram ela de mim, colocaram em mim. Na verdade, antes disso, é porque esse momento é tão gostoso, né? Que aí termina fazendo esquecendo tudo que teve antes. Na verdade, eu passei o dia inteiro com as, né? Depois, antes das dores passarem, antes da anestesia, eu não comi nada, eu não conseguia beber nada, eu tava muito mal. Depois da anestesia, me deu um enjoo, então eu vomitava. Eu não tinha nada, mas eu vomitava. Reação da epidural. E aí na hora de fazer, né, a força, né, eu não tinha força. E aí as midwives, lembra que eu falei que é só midwife que acompanha o parto? Que só se tiver médico, que se tiver necessidade eles chamam um médico? Chamaram uma médica. E aí na hora que eu vi que foram chamar a médica pro meu parto, eu já fiquei assim, tipo, né, não tá muito bem o negócio aqui. E aí a médica veio super simpática, se apresentou, e eu vim te ajudar, e vamos trazer, né, a sua filha pro mundo. E, né, faz força. E eu fiz o máximo de força possível, mas você tá anestesiada, você não sente que tá fazendo força. E a minha força já não era uma força de verdade, porque eu não tinha nem comido durante o dia. Tava muito fraca, tinha vomitado tudo que eu nem tinha no estômago. Mas enfim, chegou no momento final, aí a médica falou assim, olha, se você não fizer força agora, eu vou ter que usar o fórceps e fazer episiotomia. Gente, na hora que falou episiotomia, você que não sabe, dá uma pesquisada no Google aí o que é, você dá uma olhada. Mas na hora que falou episiotomia, que era a coisa que eu menos queria na vida, eu comecei a chorar. Tive uma crise de choro, vomitei, já tava aquela posição ali terrível das perninhas assim pra cima, assim, sabe?
E a médica ali na cara do gol, com as outras enfermeiras, e meu marido, não, mas a gente não quer episiotomia. Eu também não queria, mas não tinha o que fazer. E aí eu tentei fazer o máximo de força possível, não veio. Então depois eu senti a força do ferro, do fórceps ali, abrindo tudo, episiotomia, pra vir a criança. Depois de tantas horas, né, a epidural já não tava mais assim, tipo, tão forte, né? Claro que eu tava anestesiada ainda, mas eu tava no final da anestesia, acho que nem tinha mais líquidozinho quase pra cair. E o que aconteceu foi que, né, a Alice nasceu, colocaram, né, skin to skin, pele com pele comigo, foi maravilhoso, minha filhotinha linda, maravilhosa, esqueci daquela posição que eu tava, esqueci das dores, esqueci da episiotomia, esqueci do forceps. Chorei muito, gente, é muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Mas aquele momento ali foi mágico, foi lindo e pra mim é uma vitória lembrar desse parto e sorrir, porque eu fiquei muito decepcionada. As 2 primeiras semanas eu fiquei, nossa, só conseguia chorar. Eu lembrava do parto e chorava, tipo, por conta das dores também, né, que eu tive e que ficaram depois, né? Mas assim, tudo foi muito válido, tudo foi muito válido. Mas enfim, depois eu estava ali com a Alicia, né? Examinaram ela, fizeram todos os testes bonitinho, estava respondendo bem. O que aconteceu foi que ela teve que ir tomar o antibiótico dela e depois do antibiótico, né? Ela voltou para mim, ficou comigo e aí as médicas foram costurar, né? Foi costurar. Na verdade, foi, eu acho que uma das midwives, né? Que foi costurar a episiotomia. Enfim, depois que costurou, aí uma outra midwife veio testar pra ver como é que tava, né? Apertou minha barriga, aí fez uma cara, não. Apertou de novo, fez aquela cara de novo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Naline, eu vou ter que chamar a médica. Você aguarda um instantinho aí e tal, que ela vai dar uma olhada em você. Eu, tá bom. Detalhe, na hora da costura, eu senti tudo, tá? Senti tudo e eu mexi a perna e a médica, não, não mexe, não mexe. Só que eu já tava ficando sem anestesia, então eu tava sentindo. E aí depois a médica veio, fez o mesmo teste, apertou, sangue saindo, sangue jorrando, mais do que eu deveria, mais do que o normal. E aí a médica virou pra mim e falou assim, olha, Naline, você me desculpa, mas nós vamos ter que abrir novamente e fazer os pontos de novo. Aí eu falei, gente do céu, não é possível. Aí eu falei assim, ok, então vamos lá, né? Que faça então. E aí ela deu um gás pra mim, deu uma anestesia local e assim foi. E assim ela deu os pontos e acabamos o parto, né? E eu tô de verdade muito feliz de hoje poder contar assim, sorrindo, lembrar, né? E meu Deus do céu, uma grande vitória pra mim, de verdade, sabe? Depois disso, né, eles tiram a gente da sala de parto, levam a gente lá pra enfermaria, que aqui não tem quarto assim, igual no Brasil, que você põe na portinha, tal, não sei o que, o nominho do bebê, fica só você e seu marido, as lembrancinhas dos visitantes, tal, não. Até porque assim, quando é parto normal aqui, você fica, sei lá, 48 horas no hospital, tipo assim, sabe? Então eu tive ela na segunda-feira, na quarta eu tava indo embora pra casa. Mas mesmo assim, ainda tive visitantes, tá? Obrigada aos visitantes que me foram, né? Compadres, né? Érica, Eric, Lili, beijo pra vocês. Mamãe, super especial, mamãe, né? Mas enfim, foi isso então. Foi essa minha experiência do parto. Ah, claro, depois né, que fizeram tudo, me colocaram ainda uma sonda, né? Fiquei com aquele saco de xixi ainda, assim, né? Mas foi tudo muito válido. Então, assim, queria só registrar até pra mim mesma, assim, os detalhes de como foram e dizer, Alicia, se você estiver assistindo esse vídeo quando você estiver maiorzinha, né, dizer que a mamãe sofreu muito, foi muito, muito mesmo, assim, sabe? Não foi nada do jeito que a mamãe queria, do que o papai tinha planejado também, né? Mas foi maravilhoso, foi tudo muito válido, eu te amo muito e eu faria tudo de novo pra ter você nos meus braços, pra ter você com a gente aqui. Tá bom? Amo você. Obrigada a você que assistiu até o final. É longo o vídeo, né? Porque ficou um relato bem longo. Muito obrigada de verdade. Tentei ser o mais, né, direta possível aí. E obrigada. Obrigada por assistir, obrigada pela força. Né, eu queria, por sinal, agradecer agora, nesse final, né, algumas pessoas que me ajudaram muito, né, a Lili, meus compadres, enfim, são pessoas que é minha irmã e meus irmãos também daqui, então nem falo nada, né, meu marido que foi excepcional, também não falo nada, minha mãe, que Jesus amado, eu não sei o que seria de mim sem minha mãe, né, que tá aqui me ajudando já, desde antes da Alicia nascer, foi e está sendo uma ajuda maravilhosa.
E queria agradecer também a Luana, né? Luana, que teve essa experiência também de parto, né, meio difícil com a Liz também, mas foi assim de uma ajuda maravilhosa. Luana, muito obrigada. A Kátia, né, que teve a Melzinha dela, que também passou por esse processo também. Obrigada, Kátia. A Adriana do Porto. Adri, obrigada de coração. Você não tem noção dos seus áudios, como me ajudaram, né? Poxa, tanta gente me ajudou. Raimunda, Nailza, desculpa, Nailza. E o Michael, que também mandou. O Michael compartilhou comigo a experiência do parto da irmã dele, né? O Michael é irlandês, a irmã dele, né, teve bebê também aqui, também foi além do prazo, né, esperado. E, gente, todo mundo que compreendeu o meu momento, que, né, aguardou, né, eu poder estar firme e forte para contar, compartilhar sobre o parto e até para fazer visita. Muito obrigada, viu? Porque eu sei que meu primeiro mês não foi fácil, né? Eu fiquei muito down, fiquei muito triste mesmo, mas agora superou, graças a Deus. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada por assistir. Um beijo para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!